Mas queria que você pudesse falar também sobre o quanto você acha que esse time está preparado. É o último amistoso antes do início da Copa América. Vocês já estão aqui há um tempo, jogadores, agora o time todo completo. Como você acha você acha que esse time está preparado para o início da Copa América, pensando nesse amistoso? Bom, assim, de um modo geral, eu acho que é um processo de evolução natural. Você não queima etapas no futebol. Nós tentamos acelerar o máximo possível em todos os treinamentos, colocando movimentos, colocando alguns comportamentos que nós queríamos e necessitamos que assimilem rapidamente para que possamos encontrar um caminho um pouco mais seguro. Eu acho que esse equilíbrio ele vai acontecer dentro da própria Copa América. A partida anterior eu tinha por obrigação de estar conhecendo todos os jogadores e tentar colocar numa condição em que as disputas estão em aberto. Eu acho que seleção é isso, é o momento, é você tentar aproveitar o melhor de cada um no instante em que estejam ali disputando, brigando por uma posição. É uma equipe jovem, ao mesmo tempo muito madura pela pouca idade. Eu sinto isso, eu sinto coisas muito boas, muito positivas em relação ao que nós poderemos fazer em campo. É natural que o treinamento ele vai até um certo momento. Após isso, você fica naturalmente na dependência que a equipe tente assimilar o máximo possível e possa desenvolver em campo. Estaremos enfrentando adversários bem complicados. Acredito eu que não só os 2 amistosos realizados, né, México e agora Estados Unidos, como também a primeira fase da Copa América, uma fase muito complicada, talvez nos chaveamentos que aconteceram seja o mais difícil, porém a seleção está preparada, está fazendo um ótimo trabalho e eu espero que os resultados comecem a acontecer o quanto antes. Pode existir ainda, naturalmente, uma oscilação dentro dos jogos e dentro da própria competição, mas é um fato natural para uma equipe que tem aí muito pouco tempo de trabalho, porém, é um nível de assimilação muito bom. Dorival, boa noite aqui. Monique Danello, TNT Esportes. Você falou agora sobre as disputas em aberto e eu queria te perguntar especificamente sobre o gol, porque nos amistosos de março você não tinha o Alisson e nem o Ederson e o Bento foi exigido e deu uma resposta muito boa. A gente viu o Alisson como titular no primeiro amistoso. A tua ideia é rodar também no gol e estimular essa disputa, ou o Alisson, pela bagagem, experiência que tem e a história já e o tempo de seleção, ele é o seu titular já definido para a Copa América? Eu acho que nós temos aí ótimos goleiros, uma posição que nós estamos muito bem servidos. Com a falta do Ederson e do Alisson, na convocação anterior, Bento deu uma ótima resposta. Fiquei muito satisfeito com o que acompanhei dos 2 goleiros, do Rafael e do Léo. Agora uma nova convocação, já com o retorno do Alisson, uma primeira partida em que ele volta a vestir novamente a camisa da seleção. Continuo dizendo a mesma coisa para toda e qualquer posição, independente da longevidade dos atletas e do respeito que todos eles nos mereçam. As disputas estão e estarão sempre em aberto. Dorival, boa noite. Eu juro que eu não sei a escalação. Nesse período que você está, é o 4º jogo amanhã, e a gente sabe que trabalha em clube, que existe um processo de evolução. Alguns técnicos começam por trás, outros pela frente, outros uma espinha dorsal. Eu queria que você elencasse em que fase você está, do que você entende como uma equipe pronta que eu me refiro, com os 3 setores desenhados. Eu queria que você falasse um pouquinho. O Brasil
essa pressão que o Brasil sempre teve por vencer e sempre terá, o quanto isso motiva e o quanto isso atrapalha o processo de criação de uma equipe. Boa noite, boa sorte amanhã. Obrigado. Eu acho que nós estamos assim evoluindo, os jogadores se sentindo um pouco mais confortáveis em campo. Os feedbacks que nós temos dos atletas, eles têm sido bem positivos, eu fico muito feliz com isso. Logicamente que é um início de trabalhos. A nossa equipe foi completa no dia 5 passado, se não me falha a memória, numa quarta ou quinta-feira, com a partida já no sábado. Então, mesmo assim, que nós tivéramos aí um tempo muito bom de trabalhos, e acredito que o que foi apresentado pela nossa equipe na partida com o México, acho que mostra isso, que tanto uma quanto a outra equipe, elas estão num bom nível. Tivemos, assim, um bom desenvolvimento ao longo do primeiro e da segunda etapa, não por um período completo, o que para mim é um fato normal. Essas oscilações, elas são naturais em uma equipe que esteja ainda sendo formada. Mas aquilo que nós vimos da primeira equipe jogando os 2 amistosos iniciais, assim como vimos dessa segunda equipe já nessa partida com o México, nos deixa assim muito satisfeitos em relação ao desenvolvimento do trabalho. É difícil às vezes você mensurar em que momento você esteja, mas eu confio muito que, se Deus quiser, até o início da segunda fase da Copa América, e desde que façamos por merecer a nossa passagem, a equipe vai com certeza ter uma evolução muito boa, até porque o interesse de todos eles é muito grande, e nós estamos acelerando todo esse processo, tentando em todas as sessões de treinamentos finalizarmos com trabalhos que os conscientizem desde o primeiro exercício até o último do dia, sempre com comportamentos que são exigidos ao longo das partidas. Olha, eu acho que convivendo com o dia a dia de todos os clubes no Brasil, nós estamos mais do que, acredito eu, preparados para tudo isso. Eu acho que o treinador brasileiro, ele aprendeu a sofrer em todos os sentidos. E quer ou não, o nível de cobrança ele é muito alto. Em alguns momentos até brutal, que nós temos visto aí com muitos companheiros acontecendo dentro do nosso país, é inaceitável. Faz parte de um processo que não deveria ser o efetivo. Eu acho que nós temos condições e capacidade para desenvolvermos trabalhos com muito mais segurança e respeito de todos. Infelizmente, é um fato que tem se repetido há alguns anos já, e isso aí tira um pouco do brilho e do próprio desenvolvimento do trabalho de um profissional. Oi, Dorival. Boa noite aqui na frente, Bruno Cassucci, do GE. Na sua primeira data FIFA, em março, você utilizou o Rodrigo mais centralizado. Eu queria falar um pouco sobre ele. Tanto na seleção quanto no Real Madrid, a gente já viu o Rodrigo jogando mais recuado, ajudando na criação, jogando pelos lados do campo. Em que posição você entende que ele tem o talento dele potencializado, que você consegue extrair mais do Rodrigo? E, ainda em cima disso, no jogo de amanhã, além de observar atletas, você pensa em observar variações, posicionamentos diferentes em relação ao Rodrigo e também de outros jogadores? Eu acredito que o Rodrigo, a função que ele mais goste e que ele se sente muito confortável é vindo da esquerda para dentro do campo, sempre jogando ali naquela condição. Isso aí não quer dizer que ele não possa estar atuando em outra faixa do gramado. Eu acho que nós temos assim muitas qualidades dentro do nosso grupo e jogadores que possam executar várias funções. Se vocês perceberem, já desde a primeira partida, nós temos alguns posicionamentos que são respeitados, porém não são mantidos. Eles têm uma variação
onde existem trocas de funções. Para mim, não me importa se nós teremos um volante, de repente, numa função de um atacante mais aberto, desde que nós tenhamos um meia por dentro, como um segundo volante, e, de repente, o atacante de lado um pouquinho mais por dentro. É um jogo posicional? Para mim, não. Para mim, é um jogo posicional com liberdade de movimento. E o principal de tudo isso é que eles usem a criatividade no terço final de campo. É esse o tipo de jogo que acho que a seleção brasileira ela tem que assimilar o quanto antes. Nós temos que saber que nós temos jogadores que usam muito bem o 1 para 1, e isso, para mim, é fundamental. Então, tudo aquilo que for passado aos jogadores, nós não podemos nos esquecer nunca, que eles têm a liberdade dos movimentos e das ações. E o que eu mais quero é que eles usem e abusem do 1 para 1, do momento em que nós façamos com que um atleta nosso esteja em condições de poder infiltrar aí dentro da área, com fintas, com jogadas, enfim, com aquilo que é a essência do futebol brasileiro. Isso aí nós não podemos perder, independente dos números ou dos movimentos que sejam criados para que eles possam executar e, de repente, terem as opções que queiram. Dorival, Pedro Ivo da ESPN aqui. Ontem a gente pôde observar um recorte inicial ali de treinamento, um campo bem reduzido. Parecia que você e a comissão pediam muita pressão em quem estava sem a bola, e quem estava com a bola tinha que sair disso. E nesse desenho de exercício, a gente viu um quarteto ofensivo com Paquetá, Rodrigo, Vini e Rafinha. E sem a bola, o quarteto com o mesmo colete, com o Danilo, o Beraldo, Marquinhos e o Wendel. Hoje o João sentou aqui, falando desse exercício, falava muito o Bruno Guimarães sentou aqui, falava muito da parceria dele com o João nessa abordagem. É por aí o time para amanhã, se você puder falar, e o que você espera ver amanhã, que você vai virar e falar, trabalhei nesses dias e queria ver uma evolução nesse aspecto do jogo aqui, para esse jogo contra os Estados Unidos. Assim, eu acho que a ideia é essa. A ideia é essa. E esses pequenos trabalhos, eles são os trabalhos que abrem as sessões de treinamentos. Depois nós vamos ampliando o campo até que finalizemos o dia com um campo já bem maior. Eu acredito nesse tipo de desenvolvimento de trabalhos. Já há muitos anos que nós desenvolvemos as nossas equipes e formamos ou formatamos, né, o nosso processo de trabalhos justamente assim. O importante, assim, nós tivemos 5 ou 6 dias de treinamentos na fase anterior à primeira partida. E os 2 gols que nós fizemos, os 2 gols foram com jogadas justamente combinadas, com movimentos combinados, saindo através do ataque, do movimento que a gente chama o movimento sujo, de alguém que às vezes não receba uma bola, mas que esteja dentro da área para poder finalizar uma jogada. Então, eu acho que isso que nos deixa muito satisfeitos, é que você tenha que apresentar algumas situações aos atletas, para que eles possam usar de tudo isso. E os 2 gols que nós fizemos lá foram jogadas muito trabalhadas ao longo de todo esse período, o que nos deixa cientes de que nós estamos no caminho. Por quê? Porque, além disso, nós temos ainda as individualidades. E é em cima das individualidades que nós temos que tentar fazer o melhor. Criarmos opções, situações que eles possam usar, sim, mas o principal é que eles tenham na cabeça que, no momento que necessitem ou que achem conveniente, eles usem do que tenham de melhor, cada um dentro das suas características. Dorival, boa noite. Aqui atrás, André Galindo, Grupo Globo. Me permita fazer uma pergunta sobre Rafinha. A gente observa as estatísticas dele, um jogador, seja em todas as fases, no ataque, ou até o time sem a bola, na recomposição, são números bem elevados. Você é o 3º treinador recente na seleção brasileira que convoca o Rafinha. Então, Tite, depois Fernando Diniz e agora você. Que importância, o que é que esse jogador pode te oferecer, oferece a um técnico da seleção? Obrigado. Eu acho que ele tem qualidades muito boas para um jogador que joga nessa função. É um jogador agressivo, aguerrido, vai para cima, não tem receio, arrisca fintas,
tem uma ótima definição e um jogador que participa muito também das fases defensivas. Eu acho que para um processo de montagem ainda nós precisamos demais da participação de cada um deles, principalmente os homens de ataque e meio, no sentido de que tenhamos uma organização um pouco melhor, e em cima dessa organização, uma participação mais efetiva na retomada de bola. Se conquistarmos isso, se conseguirmos ganhar essa retomada de bola o mais rápido possível, nós teremos muito mais possibilidades de estarmos dentro do gol adversário. Rafinha é um jogador que tem isso, tem essa característica. Na primeira convocação, ele vinha se recuperando de uma lesão. Ele voltou agora bem diferente do que viveu naquele momento e tem apresentado coisas bem interessantes. Eu espero que ele possa desenvolver tudo isso dentro da própria Copa América. Dorival, Hélio Traskini do UOL, que é a sua direita. O Endrick será titular amanhã? Quem? O Endrick. Não, o Endrick não inicia a partida. Nós temos que ter um pouco de cuidado com o Endrick. Eu acho que vocês acompanham minha carreira aí há algum tempo. Eu, mais do que ninguém, sempre usei demais as categorias de base de todas as equipes que eu trabalhei, desde a minha primeira equipe, Figueirense. Eu sempre valorizei demais o trabalho com as categorias de base. E sempre tive muito cuidado com isso, porque, ao mesmo tempo que nós possamos nos apressar em uma determinada situação, de repente nós não tenhamos uma volta e um erro pode ser fatal. Então eu peço só um pouquinho de paciência a todos. O Endrick é um jogador que vem numa evolução muito boa. Eu tenho acompanhado e acompanhei o quanto ele foi importante e decisivo no campeonato anterior pelo Palmeiras. Em momento nenhum nós deixamos de avaliar o que ele vinha fazendo. Por isso que eu peço um pouquinho de paciência. Vamos ter tranquilidade com esse garoto, vamos deixar que as coisas aconteçam de uma maneira natural. Ele sabe muito bem o quanto ele poderá vir a ser importante para a seleção, desde que nós tenhamos esse equilíbrio com ele. E eu peço aí a compreensão de todos, porque não é apenas colocá-lo lá e deixar que ele resolva a situação. Nós temos que saber que é um menino que está finalizando ainda uma formação e ele precisa de tempo e a paciência de todos nós. Lógico que eu sei da capacidade e das qualidades que ele possui. Seria muito simples para mim jogá-lo lá dentro e pronto, boa. Eu não penso assim. Mas também não deixo de arriscar com um jogador como ele, tanto é que ele foi a primeira das substituições que nós fizemos nas 3 partidas que estivemos à frente da seleção. Dorival, aqui. Thiago Reis, da Rádio Tatiaia. Eu queria que você desenhasse um pouquinho, você contra o México, na entrevista pré-jogo, você fez praticamente tudo que iria acontecer e de fato aconteceu. E o que você espera, né, do adversário, da proposição da seleção, talvez um jogo com a marcação mais alta, alguma coisa nesse sentido? O que você está propondo e pensando para o compromisso de amanhã? Eu acho que os Estados Unidos, nos últimos tempos, têm tido um crescimento muito, muito bom. Inclusive ganhando os principais torneios que são jogados aqui na América do Norte. Nós não podemos nos esquecer disso. Uma equipe que praticamente tem todos os jogadores fora do país, jogando em grandes clubes europeus, já com uma experiência muito boa. É um time, na minha concepção, que joga um pouquinho diferente, joga com um pouco mais de posse de bola, tem uma marcação alta, muito agressiva. A partida com a Colômbia, ela ficou uma disputa muito acirrada até 35, 38 do segundo tempo, quando saíram os 3 gols, os 3 gols finais, né? Ampliando o resultado de 2-5. Então, assim, eu não tenho dúvidas que teremos um jogo bem difícil, bem complicado, por aquilo que lhes tenha faltado na última apresentação, assim como por estar enfrentando uma seleção como a seleção brasileira. Podem esperar aí um jogo bem disputado,
eu acredito que é o que teremos amanhã. E eu espero que estejamos preparados para um compromisso tão difícil. Oi, Dorival, tudo bem? Carlos Gil aqui, Grupo Globo. Dorival, nesses 3 jogos, o primeiro 1-0 contra a Inglaterra, mas depois contra a Espanha e México, a seleção fez 6 gols, mas sofreu 5. Você disse agora, oscilações são naturais nesse início, mas qual é a tua abordagem diante desses números? Você fica mais feliz por uma produção efetiva do ataque, que vem marcando bem, vem criando, ou mais preocupado com um ajuste fino, eu não diria fragilidade, mas um ajuste fino, uma atenção maior no setor de marcação, pegada de meio campo, defesa, enfim, para um time que sofreu também 5 gols nesses 2 últimos compromissos. Obrigado. Carlos, assim, nós tivemos muitas dificuldades no jogo da Espanha. Acho que nós, na partida com o México, no melhor momento da nossa equipe, eu digo no sentido de posse de bola, equilíbrio em campo, nós acabamos sofrendo os 2 gols. Ainda computo tudo isso ao momento que nós estamos vivendo, ainda um momento de formação de equipe. Nós não podemos desconsiderar isso em sentido nenhum. Com certeza nós teremos aí oscilações ao longo desse processo e dentro da própria Copa América. Eu acredito que futebol é um equilíbrio entre atacar e marcar sempre. Você não pode ser especialista em uma condição e se abrir para outra, que fatalmente você correrá um risco muito grande. Mas eu vejo que as coisas vêm melhorando. E é um processo que eu entendo que ele só irá se confirmar aí a partir do momento que tivermos uma sequência. E dentro dessa sequência, encontremos aí um padrão que todos nós queremos. O que eu acho que é importante é que na partida anterior eu precisava ter um conhecimento um pouco maior de todos os atletas que estão dentro do nosso grupo, para que eu possa ter uma consciência daquilo que poderá se apresentar dentro da competição mais importante, da maneira como eu possa contar com esses jogadores e do momento que cada um esteja vivendo. Eu só tinha esse instante para fazê-lo e não me arrependo, é um caminho. Nós, dentro dessa competição, de repente, vamos variar um pouco a equipe, tentando usar aquilo que tenhamos de melhor naquele momento. Eu espero que nós possamos ser assertivos nas decisões que tomemos aí na frente. Dorival, aqui, Rodrigo do canal Vamos. O Bento veio aqui falar com a gente e ele disse até que estava um pouco nervoso por estar com o Alisson, que é o grande ídolo dele. O Ian Couto também usou o Danilo como uma grande referência técnica dele. O Beraldo falou com a CBF TV e falou sobre o Marquinhos, que é um grande ídolo dele, referência na posição. Queria saber de você, como líder da seleção brasileira, como esses jogadores mais experientes podem exercer essa liderança para ajudar a seleção a se fortalecer como grupo. Eu acho que da forma como tem acontecido, no dia a dia, se colocando à frente, se apresentando, numa necessidade ou outra, estando sempre à disposição para poder conversar, apresentando um problema, tentando encontrar soluções para situações importantes do dia a dia. Nós ficaremos aqui, se Deus quiser, uns 45 dias, acredito, e nós vamos ter que ter um equilíbrio muito grande entre todos. E o ambiente está muito bom nesse sentido, em todos os aspectos. E a gente percebe isso. Eu acho que é importante cada um ter uma referência, mas, acima de tudo, saber que ele vai estar disputando posição com esse mesmo atleta. É isso que nós queremos, que todos despertem para essa condição. Respeito, ele tem que existir sempre, e parte, principalmente, do comandante. Agora, eles estão e estarão sempre brigando por uma posição, sabendo que, de repente, poderão estar ou não jogando ao lado, na função, ou, de repente, assistindo seus ídolos atuarem. Mas que, a partir do momento que entra em campo, tenham que dar a mesma resposta, até porque são jogadores também de muito bom nível, e cada um num momento importante de suas carreiras. Tendo uma oportunidade de estarem à frente da seleção, é tudo que todos nós que jogamos futebol um dia gostaríamos que acontecesse em nossas vidas. Dorival, boa tarde. Boa tarde. Kiyomi Nakamura, TV do Japão e Easy News.
Hoje é 14º dia de preparação. 14 dias foi rápido ou razoável? E como está sendo o dia a dia? Por exemplo, sempre deixa a porta aberta para jogadores, conversando bastante, ou às vezes se o jogador canta, Dorival acompanha, ou, por exemplo, à noite, tarde, quando começa a pensar, perde sono, cada vez mais está ficando mais coração apertado. Como está sendo? Não, está sendo bem tranquilo. Eu acho assim que nós não temos duas formas de sermos, né? Nós somos isso sempre. Assim como eu sou aqui com vocês, eu tento repetir dentro dos vestiários. É natural que em determinado momento você tenha que estar ali puxando as orelhas. Em outro momento você vai estar elogiando, em um momento você vai estar cobrando, em outro você vai estar dando os parabéns ali para o seu grupo, para a sua equipe. O que eu vejo assim é que o ambiente em todo ele está bem leve, para que os jogadores possam realizarem o seu melhor dentro de campo. É isso que nós queremos. Essa cobrança nunca vai deixar de existir. Todos nós a fazemos, mas é natural que a hora que acabe ali, eles tenham aqui também uma pessoa que estará disposta a ouvi-los, a tentar entendê-los, a conversar, com qualquer que seja a situação que se apresente. Eu acho que é uma obrigação de todos nós, até da comissão, de um modo geral, porque somos mais próximos de todos eles. Dorival, Gabriela Ribeiro, do Grupo Globo, você já falou um pouco sobre isso, né? Um ambiente muito leve, a gente sentiu que você está bem à vontade aqui, os jogadores têm falado muito isso, Bruno Guimarães agora há pouco falou que é o momento que ele está mais à vontade na seleção brasileira. A que você acredita, ou o que faz a diferença para que esse clima esteja dessa forma? Gabriela, é difícil assim a gente poder apontar alguma coisa. Eu tenho uma linha de ação e eu procuro seguir. Em todos os clubes que eu estive, assim foi. Talvez por isso nós tenhamos voltado aí 3 vezes no Flamengo, 2 no Vasco, no Santos, no São Paulo, enfim. Porque eu acho que alguma coisa você deixa plantado nos clubes. E eu fico feliz de estar ouvindo isso e ver o dia a dia como tem se desenvolvido. Eu acho que você tem que dar liberdade, porém eles terem a consciência que a liberdade de cada um de nós, ela vai aonde inicia a do companheiro, a da pessoa que esteja ao lado. E eu acho que é isso que tem existido, companheirismo muito grande. Todos nós da comissão técnica, e eu cito isso sempre porque eu acho muito importante, em todos os setores, né? Físico, administrativo, enfim, todos preocupados com os detalhes, que não falte nada aos atletas, que eles possam ter todo o cuidado possível para que estejam em campo tentando fazer o seu melhor. E lá dentro, a obrigação de todos nós, de cobrarmos o máximo possível de cada um. Eu acho que é dessa forma. Agir com lealdade com todos. Aqueles que estão atuando, os que não atuaram, os que irão atuar. Eu acho que é dessa forma que você encontra aí um equilíbrio e possa manter um ótimo ambiente de trabalho. Para mim é fundamental. O ambiente sempre foi uma parte assim que eu dei muita atenção, porque no meu modo de entender esporte, se você está totalmente leve para poder desenvolver e executar o seu melhor, a tendência das coisas darem certo, elas aumentam. Dorival, boa noite aqui. Victor Pereira, da Rede TV e também Folha de Pernambuco. Eu queria saber de você, Dorival, como você está mentalmente, principalmente diante dessa competição, às vésperas de estrear, né, no comando técnico da seleção numa competição continental, aos 62 anos e depois de ter passado por tantos clubes, ganhado tantos títulos, mas agora está enfrentando uma coisa nova. Como é que você está em relação a isso e o que é que você gostaria que acontecesse para além do título, que eu acho que é óbvio, mas durante toda essa competição, até o dia 14 de julho, o que você gostaria de que acontecesse para sair daqui como mais do que satisfeito? Eu estou muito orgulhoso de estar vestindo a camisa da seleção brasileira. Eu me preparei muito. 18 anos como atleta e não tive uma oportunidade. E lutei muito para que pudesse ter tido.
E depois, como treinador, tentei formar a melhor condição possível. Sempre tive paciência, nunca antecipei fatos, sempre torci muito por aqueles que aqui estavam e vou tentar fazer o meu melhor pela seleção, podem ter certeza disso. O que eu mais queria ver é o público brasileiro novamente ao lado da sua seleção. Isso, para mim, não tem preço. Eu trocaria, talvez, esse fato até por uma conquista nesse momento, mas que nos desse a possibilidade de uma conquista maior. É tudo o que eu desejo que aconteça. Mas também tenho consciência que vivemos de resultados, que precisamos do resultado e que amanhã nós temos uma obrigação grande de buscarmos a melhor partida possível e fazermos o nosso melhor em campo com o melhor resultado que possa acontecer. Na Copa América, da mesma forma, porque eu sei o tom das cobranças, o volume das cobranças, mas tenho consciência do trabalho que eu estou realizando. E eu não tenho receio e não tenho dúvidas que nós faremos uma grande campanha dentro da seleção. Podem ter certeza disso. No momento mais oportuno, vocês vão se lembrar ainda dessas palavras, ou talvez o dia em que eu aqui estive pela primeira vez, que eu pontuei, que realmente eu estava chegando à seleção para, se Deus quiser, fazer com que a seleção chegasse novamente a uma decisão de Copa do Mundo, e vou trabalhar muito para tudo isso.